Já estamos de volta com o programa Opinião Minas e o assunto agora é a programação fetal. Alguns problemas de saúde podem começar durante a vida dentro do útero, na formação do feto. E a alimentação tem um papel fundamental para uma boa saúde no futuro. A nutricionista Gláucia Ribner vai explicar como aqui pra gente. Bom dia, Gláucia. Bom dia. Quando a gente fala em programação fetal, o que exatamente isso quer dizer? A programação fetal, o ideal seria a gente começar um trabalho com os pais, desde uns 6 meses antes da concepção, e acompanhar, para a gente corrigir todos os desequilíbrios nutricionais, ver se é necessário um processo de desintoxicação, porque a gente tem vários nutrientes envolvidos, até mesmo essa concepção aí, numa quantidade de espermatozoides, numa mobilidade de espermatozoides. Então, a gente pode, inclusive, ajudar aqueles casais que estão com uma certa dificuldade a conseguir engravidar. Então, não é só a mãe. Não só a mãe, o pai. A questão da alimentação. Isso, porque, na verdade, a criança é metade óvulo, metade espermatozoide. Então, a gente precisa melhorar a condição dos dois para que a gente tenha um óvulo bacana, saudável e um espermatozoide também nessa condição. E acompanhar durante esse processo de gestação todo esse crescimento, desenvolvimento da criança e depois a fase de amamentação, acompanhar também e até chegar o momento de introdução de alimentos para a criança que deve ser feito numa sequência daqueles alimentos menos alergênicos até os mais alergênicos. Para evitar mesmo possíveis alergias alimentares. Que tipo de doenças podem ter origem fetal? A obesidade, o diabetes, a hipertensão, geralmente esses problemas metabólicos, eles podem ser ocasionados já desde a gestação. Por quê? Como? O que interfere exatamente? São vários fatores. Tem aquele fator ambiental, muitas vezes a pessoa mora num ambiente, por exemplo, industrial, com muita poluição, então tem contato com todas aquelas substâncias químicas que ela inala ou tem contato. Isso pode alterar a criança na questão cognitiva, desenvolvimento mesmo, né? Induzir-se aquele gatilho para uma indução de uma obesidade futura. Então tem todo aquele momento inicial ali que, se ele não for bem trabalhado, a gente consegue piorar ou melhorar bastante a vida dessa criança. Então, a gente pode dizer que em alguns casos de obesidade pode ter tido origem na barriga da mãe? Intrauterina, isso. E qual que foi a conduta da mãe, o hábito alimentar da mãe que pode gerar isso? A questão do metabolismo da criança, por exemplo. São vários hábitos, né? Hoje em dia, infelizmente, tem mãe que consome comida de fast food, né? São muitos refrigerantes, muitos alimentos artificiais. Os próprios agrotóxicos são ruins também para a saúde dessa mãe durante a gestação e depois isso vai repercutir na vida da criança, né? O agrotóxico é uma coisa tão séria que a gente percebe, inclusive, a presença dele no leite materno. Nossa. Então, criança que já durante a fase de amamentação, ela se intoxica com o agrotóxico. A desnutrição da mãe reflete também na criança? Reflete no baixo peso, porque os nutrientes eles são importantes para toda essa formação. Então, a gente, inclusive, tem vários nutrientes que conseguem modular essa presença ou não, o aparecimento ou não, inclusive no momento de replicação desse DNA. Então, existem nutrientes que conseguem alterar todo esse processo desde o início, fazendo com que apareça ou não com mais facilidade algum problema de saúde. A alimentação correta ao longo da vida, ela não pode reverter essa tendência criada enquanto o indivíduo ainda estava no útero? É claro que uma disciplina de alimentação, de bons hábitos de vida, de atividade física, ela consegue sim melhorar. Existe a questão genética, é claro, essa a gente não muda, mas que também não é regra. O fato da pessoa ter um gene da obesidade não quer dizer que ela vai ser obesa. Se ela tiver bons hábitos de vida, cultivar isso ao longo da vida, é claro que isso faz uma boa diferença. Então a gente pode dizer que realmente existe aquelas pessoas que têm uma tendência a engordar. Quando a gente fala de tendência, a gente está dizendo sobre exatamente isso. Isso. Olha que interessante. Quanto tempo essa programação fetal? Você falou que 6 meses, né? O ideal é 6 meses, porque a gente consegue equilibrar tudo isso e também instituir dentro de casa um hábito alimentar saudável para o casal, para quando essa criança chegar e, dado o momento de iniciar essa introdução de alimentos, a alimentação saudável ela já faça parte da rotina da família. Quais que são os nutrientes mais importantes para esse período da gravidez, pré-gravidez e durante a gravidez também? Todos são importantes, cada um tem a sua função, né? Hoje em dia se prioriza muito a questão do ácido fólico, de começar 3 meses antes da gestação, mas isso, ao meu ver, é uma coisa que precisa ser avaliada mais de perto. Por quê? Porque o governo instituiu que tem que se colocar ácido fólico nas farinhas de trigo para enriquecer.
população hoje tem um consumo bastante frequente ao longo do dia desse tipo de produto, né? Come um pão de manhã, come um biscoitinho no lanche, come uma massa no almoço, come um bolo à tarde, à noite faz um outro lanchinho, que geralmente tem um pão, tem uma pizza, tem um sanduíche, né? Então fica aquele consumo excessivo de farinha associado ao ácido fólico. O objetivo dele foi exatamente prevenir má formação fetal, porque realmente ele previne, ele tem um desses papéis de prevenir a espinha bífida, que é uma alteração na coluna vertebral. Mas o excesso de ácido fólico, ele induz o diabetes, ele favorece o câncer. Então, o que se questiona é exatamente isso. Precisaria de uma dose tão grande? E outra, a população toda vai passar por uma gestação? Um idoso, uma criança, um homem? Nem todos. E todo mundo consome esses produtos, que E você todos falou. consomem esses produtos. Então, isso ao longo prazo é uma forma vai ter problema, né? Então, a população já precisa se conscientizar um pouco disso e ver que é um produto que está enriquecido com uma vitamina, que é o ácido fólico, a vitamina B9, que a longo prazo, isso em excesso pode trazer problema. Então, hoje em dia existe já um protocolo que se toma, né, uma determinada dosagem de ácido fólico que se preconiza. Só que a gente também não agenda assim, eu vou engravidar tal dia. Então, assim, começo 3 meses antes, eu engravido, tomo os 3 primeiros e pronto. Mas, na verdade, a coisa não funciona dessa forma. Então, esse excesso de ácido fólico, ele também depleta alguns nutrientes, principalmente o zinco. O zinco, ele faz parte da produção desse suco gástrico, ele participa do mecanismo da insulina, ele participa do metabolismo da tireoide, na conversão de hormônios tiroidianos. Então, esse zinco depletado e abaixo do normal, ele vai causar outros tipos de transtorno. Então, já aconteceu de aparecer no consultório gestante querendo engravidar há 2 anos, tomando altas doses de ácido fólico há 2 anos, conseguiu engravidar, mas já não conseguia comer há 15 dias, porque o enjoo era tal que não tinha como. Então, esses casos a gente precisa rever, e inclusive essa dosagem de ácido fólico. Então, esse é um dos exames que eu faço no consultório para ver quanto a pessoa tem de ácido fólico e quanto realmente será necessário suplementar. Pode ser essa dosagem do protocolo, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, ou de repente, naquele momento, nem é necessário, a gente vai acompanhando e a partir daí, chegado o momento suplementar, a gente faz a suplementação. Tudo isso começa com o exame de sangue? Com exame de sangue. E também avaliação de sinal, sintoma. Então, o casal chega, a gente faz uma avaliação dos dois e vê, eu tenho azia, eu tenho insônia, eu tenho, né, casos de diabetes na família, a gente faz todo aquele rastreamento metabólico, faz os exames bioquímicos, acompanha, faz um levantamento da alimentação também, né, de hábitos de vida, e a partir daí a gente vai traçando as metas e vai corrigindo as deficiências, ajustando tudo para conseguir o objetivo final. E se chegar até o período, vamos supor, se a gravidez acontecer antes do previsto e essa programação desses 6 meses não ter sido completada, é possível ir revertendo depois? Tem casos que às vezes a gente nem gasta os 6 meses, a pessoa já chega numa condição legal, a gente consegue só com pequenos ajustes ajudar, né? Já tive casais que com 2 meses a gente conseguiu, já estavam tentando engravidar há 2 anos, indo para um processo de fertilização, que é claro que é um recurso que se tem, mas a gente tem que tentar evitar, né? Eu acho que a forma natural seria mais interessante. Então, vai trabalhando e conseguindo. Aqueles também que tem um espermatozoide de baixa contagem e de baixa movimentação, então, vamos tentar ajudar esse casal nesse sentido, e que também conseguiu. Então, vão aparecendo casos que a gente percebe, né? Ovário policístico, muitas vezes, tem uma certa dificuldade também por parte de algumas mulheres. Então, uma vez equilibrado e tentado melhorar essa alimentação, melhorar hábitos de vida, a gente consegue. E tem muita gente que está tentando engravidar e não consegue, e acha que é um problema, sei, de hormônios e tal, e pode ser a alimentação errada, então. Também, pode haver também uma questão hormonal, é claro que nem tudo é só alimentação, lógico, ela é uma boa parte, né? Mas é uma coisa que a gente nunca, eu como leiga nunca pensaria, que é a alimentação que poderia estar prejudicando a questão da gravidez. Com certeza. Né? Muita gente, a gente não tem noção disso. O Glaucia, e durante a gravidez? Então, a pessoa fez esse início dessa preparação, preparou o organismo e aí veio a gravidez. Durante essa gravidez também tem que ter esse acompanhamento? Tem que ter um acompanhamento, tem que ver esse ganho de peso, o ritmo disso, né? Se é uma gestante que engravidou com peso normal, engravidou abaixo do peso, engravidou acima do peso. Então, precisa ter um acompanhamento disso. Acompanhar essa alimentação também, ter cuidado, porque a gente às vezes vê gestante
consumindo muita fritura, consumindo refrigerante, excesso de aproveita açúcar. para liberar, né? Fala que tá grávida, que tem vontades e come tudo. Que não tem que comer precisa ser assim, né? Não precisa comer para 2, para 3, né? Então tem que ter realmente um controle disso. Qual que seria, no caso da gravidez, qual que seria o ganho de peso saudável? Tem especialistas que falam 1 quilo por mês, tem especialistas que falam que nos 4, 5 primeiros meses o feto é muito pequeno, não precisaria nem ter esse ganho de peso. Dá pra gente ter uma ideia? Dá para ter uma ideia. Se é uma gestante que engravidou com um bom peso, né? Esses 3 primeiros meses, o ideal é tentar manter esse peso, não ter nenhum ganho significativo. A partir daí, a gente vai acompanhando. O final tem um ganho de peso um pouco maior, porque o bebê já está mais formado e ele vai ganhar peso, né? Então, a gente vai acompanhando. Então, o ideal seria ali, o peso do bebê em torno de uns 3, 4 quilos e precisa de uma reserva também para amamentação. É claro que não precisa de uma reserva muito grande, né? Mas também porque esse início depois do nascimento, ele é um pouco desgastante. A pessoa dorme em horários irregulares, né? A rotina da casa muda bastante. Então, tem um certo desgaste que a pessoa também precisa estar preparada para isso. Então, mas se a gente for olhar no 9 meses... Em torno de 10, 12 quilos, uma média. Uma média. Tá? Isso aí vai depender de mulher para mulher. E se tiver feito uma programação legal, a gente percebe que bebês dormem a noite praticamente toda, bebês choram menos, porque nós temos nutrientes envolvidos nisso. Então, gestante que teve uma oferta legal de nutriente, é bebê que chora menos, é bebê que não tem cólica, é bebê que dorme praticamente a noite toda. Então, quando isso acontece, é sinal de desequilíbrio durante a gestação. Olha, que legal. E dá para reverter isso depois também? Aí vai dá depender... um pouco mais de trabalho. Tem que tentar, falar. ao longo da gestação, não deixar que isso aconteça. Monitorar, porque aí fica um pós-natal mais tranquilo para a família. Para a mamãe e para o bebê. E para o bebê. Muito obrigada, viu, Gláucia, pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Bom dia. O programa de hoje termina aqui. Um bom dia para você.